Alô, gente! Como estão todos? Espero que estejam todos bem para mais uma aula de EA 772, Circuitos Lógicos. Gente, hoje o tema da nossa aula, nós vamos parar um pouquinho naquela sequência de trabalhar com máquinas de estado e estar verificando como as máquinas de estado funcionam. A gente vai fazer uma pausa momentânea para fazer o estudo de alguns circuitos que são um pouquinho mais simples, mas que são muito importantes para que depois, lá na frente, a gente consiga fazer o estudo dos contadores, tá certo? Então nós vamos começar agora uma sequência de aulas onde nós vamos estudar basicamente os decodificadores, os codificadores, os multiplexadores, os demultiplexadores, e aí a gente chega então lá nos contadores, que é um circuito sequencial que vai usar a nossa máquina de estado, tá certo? Então a gente precisa ajuntar, né, esses pedaços, ajuntar essas peças para conseguir ter o ferramental básico para a gente poder fazer lá um contador bem bacana, que a gente consiga estudar ele com mais detalhe, tá certo? Bom, gente, dito isso, o tema da nossa aula de hoje é exatamente os decodificadores e codificadores, tá certo? Vocês vão ver que é um tema bem tranquilo, um tema bem fácil. Eu espero até que a gente consiga acabar essa aula um pouco mais cedo do que as outras aulas. Eu sei que eu tenho pego pesado com vocês e tenho feito aulas longas. A gente vai tentar hoje fazer uma aula um pouquinho mais curta e espero que seja de tamanho adequado aí para vocês poderem compreender bem esses dois tópicos aqui dos decodificadores e dos codificadores. Tá certo? Bom, gente, vamos, antes de falar exatamente dos decodificadores, vamos só relembrar um tópico que a gente já tinha comentado bem lá atrás, numa aula bem anterior, que é essa representação one-hot. Né? A gente sabe que... vocês lembram da representação one-hot, né? É aquela que a gente tem um único 1 e todos os outros 0. Né? Então, só para a gente fazer essa rememoração, né, a representação binária, que é aquela que a gente está acostumada a utilizar, normalmente ela é mais compacta e mais eficiente, porque eu preciso de um número menor de bits para poder representar um número maior de números, de quantidades, tá certo? Então, um exemplo típico é esse que está aí colocado aí no slide, né? É um número que está dentro de um range bem grande, tá certo? Já aquela representação que a gente chama de one-hot, ela demanda um maior número de bits. Por quê? Porque nós vamos precisar de um número de bits equivalente ao número de números que a gente quer representar. Né? Então, alguém pode se perguntar, poxa, mas qual que é a vantagem da gente ter e usar uma representação one-hot? Né? Vocês vão perceber que essa representação ela é muito importante porque ela é que permite o acionamento único de subcircuitos que não devem ser acionados ao mesmo tempo. Então, nós vamos ver depois, né, em algumas aulas mais à frente, que esses circuitos que nós vamos estudar, os decodificadores e os codificadores, eles estão relacionados com essa representação one-hot. Tá? Então, só para se lembrar, né, temos 3 exemplozinhos. Vocês percebem que o número inteiro é cheinho de zeros e apenas um elemento que tem o valor 1. Tá certo? No segundo, a mesma coisa. No terceiro, a mesma coisa. Eu coloquei aqui mais para vocês se lembrarem dessa representação one-hot, porque ela é importante para a gente entender como que os decodificadores e os codificadores funcionam. Tá certo? Lembrem-se também, isso aqui não é lembrar, na verdade, porque eu não tinha falado isso antes, mas além da representação one-hot, as pessoas às vezes se referem ao one-code. Né? O one-code é exatamente o contrário do one-hot, ou seja, eu tenho todos os bits do meu número com valor 1 e somente um único com valor 0. Tá certo? Então coloquei aqui 2 exemplozinhos para vocês verem. Mas assim, não tem nada demais. A gente usa essa one-code
quando a gente está usando algum tipo de lógica reversa, onde o zero é que é o componente ativo, tá certo? Então, em alguns casos, quando a gente usa a lógica reversa, podemos usar essa representação OneCode ao invés da representação OneHot, tá certo? É só para lembrar esses conceitos aqui, porque eles são importantes agora na sequência, tá certo? Então, vamos imaginar que a gente tenha esses mecanismos de representação e nós vamos então chamar esses circuitos que a gente está colocando aqui como decodificadores como um circuito que vai transformar uma entrada binária numa saída do tipo one-hot, tá certo? Então eu vou ter ali tipicamente, né, N entradas e vou ter M saídas, tá certo? Onde normalmente M é bem maior do que N, tá certo? A tendência, como os números binários eles são mais compactos, a gente precisa de um número menor de bits, né? Só para lembrar, com 2 bits a gente representa até 4, com 3 bits a gente representa até 8, com 4 bits a gente representa até 16, tá certo? Com 5 bits a gente representa até 32, com 6 bits até 64 e assim vai, tá certo? Então a gente vai crescendo, e aí nós vamos perceber que se a gente, por exemplo, estiver falando de um número de 4 bits de entrada como binário, ele vai ser capaz de representar, vai demandar, né, lá na saída, um número com 16 bits diferentes, porque na saída a gente tem aquela representação one-hot, tá certo? É só isso que a gente precisa lembrar, tá certo? Um decodificador, tipicamente, ele executa somente esse trabalho, tá certo? E a gente vai ver a estrutura desses decodificadores e como é que a gente projeta, como é que a gente desenvolve esses decodificadores, tá certo? O projeto de um decodificador binário, vocês estão vendo, né? Um decodificador binário não tem estado, então não tem aquela necessidade de ter flip-flops. Como não tem flip-flops, o projeto de um decodificador binário é muito simples, porque a gente basicamente vai fazer o quê? Vai fazer uma tabela verdade, depois vamos fazer um mapa de Carnot, a partir desse mapa de Carnot a gente deriva a função lógica, só que no caso do decodificador é mais fácil ainda. Você quer ver por quê? Olha só, né? Que a gente quer que aconteça? Vamos olhar aqui na tabela verdade, tá certo? Quando eu coloco 000 na entrada, eu quero que apenas a saída O0 seja 1 e todas as outras sejam 0. Quando eu coloco 001 na entrada, eu quero que somente a saída O1 seja 1, todas as outras vão ser 0. Quando eu quero que ele seja 010, eu quero que somente a saída O2 seja igual a 1. Então, vocês já entenderam a lógica, não preciso ir até o fim. Mas vocês reparam naquela tabela verdade? Na verdade, nós temos 8 saídas, tá certo? Então, nós vamos ter 8 circuitos que a gente vai precisar construir. Mas olha que interessante, né? Vamos pegar ali o exemplo do O0. Poxa, o O0 só tem um único número 1 e todos os outros 0. Então nem precisa fazer mapa de Carnot. A gente já pode gerar o circuito, né, a equação algébrica do circuito automaticamente por conta dessa linha. E vai ser o quê? Olha, se eu tenho 000, vai ser C barra, B barra, A barra. E se vocês olharem aqui na tabelinha aqui da direita, né, ele está ali em cima, né, e repara que ele vai então pegar, né, o C barra, o B barra e o A barra, tá certo? E vai juntar tudo isso e vai sair ali no O0. E vocês vão perceber que da mesma forma, para cada uma das colunas, nós vamos ter um único ponto que a gente vai precisar fazer um circuito ali, tá certo? Então, se a gente olhar
né, com um pouco mais de cuidado, vocês vão ver que aquela diagonal daquela matriz formada, né, pelas diferentes colunas da tabela verdade, ele forma ali uma matriz com uma diagonal todinha colocada em 1, tá certo? Então, ele tem essa peculiaridade, né? Esse circuito que vocês estão vendo aqui é um típico exemplo de um circuito decodificador, tá certo? A gente está entrando com 3 bits e está saindo com 8 saídas do lado direito. Do lado esquerdo nós temos uma entrada que é binária e do lado direito nós estamos com uma saída que é do tipo one hot, tá certo? Então, meramente é assim que a gente constrói um decodificador. Se fosse um decodificador de 4 bits, faríamos exatamente a mesma coisa. A gente faria uma tabela verdade com 4 entradas, ele teria 16 possibilidades, nós teríamos então 16 colunas ali, e cada uma delas corresponderia a uma única combinação das entradas, tá certo? E é interessante também vocês observarem, né, que cada uma das linhas é o valor lá, como se ele fosse o próprio valor da tabela negado, tá certo? Então, ó, 000 vai ser o quê? C barra, B barra, A barra, tá certo? Eu neguei os 3, porque a entrada da tabela é tudo 0. Se eu pegar o último lá de baixo, olha, 1, nós vamos ver que aqui à direita ficou CBA, tá certo? E aí vocês vão perceber que a tabela inteirinha, né, o circuito inteirinho, ele vai seguir esse mesmo padrão de alto a baixo, tá certo? É um circuito muito simples, muito fácil de projetar, mas é um circuito que vocês vão perceber que ele tem uma enorme possibilidade de uso em diferentes tipos de subcircuitos que nós vamos estar usando nos nossos desenvolvimentos mais à frente, tá certo? Então, é muito importante vocês saberem que esse circuito tem esse nome especial, circuito decodificador, tá certo? E basicamente o que ele faz é transformar um número binário numa versão one hot desse mesmo número. Tá certo? É isso, não tem grandes mistérios, tá? Mas aí a gente vai fazer uma pequena variação, né? Nós vamos acrescentar, além desse decodificador, nós vamos acrescentar um enable. E aí você pode perguntar, mas para que precisa do enable? Né? A gente precisa do enable porque, às vezes, a gente quer cascatear vários circuitos com um número menor de bits para poder ganhar um número maior de bits na saída, tá certo? Então, por exemplo, né, aqui nós temos um exemplo desse circuito aqui, que inclusive é importante vocês saberem, ele é vendido dessa maneira, né, o 74138, ele basicamente é um decodificador, né, que ele tem uma entrada com 3 bits e tem uma saída com 8 bits, tá certo? A entrada é binária, a saída é one hot. Mas ele tem uma outra entrada enable, que nesse caso em particular são 3 entradas, tá certo? São 3 enables. E vocês vão entender por que são esses 3 enables, tá certo? Porque é uma coisa que às vezes a gente não entende, né? Esses CIs integrados que já vêm prontos, que a gente pode até projetar o que tem dentro dele, mas ele já vem pronto para a gente, ele às vezes tem umas entradas estranhas, que nem esses enables aí, E1, E2, E3, tá? Então, se vocês quiserem habilitar o decodificador, vocês vão ter que colocar, né, o valor ali 001, tá? Porque aí o E barra fica 1, o E2 barra fica 1, o E3 fica 1, ele faz um AND e ele dá o enable do circuito decodificador, tá certo? E se o enable não estiver habilitado, seja porque o E1 é 1, seja porque o E2 é 1,
ou seja, porque o E3 é 0. Qualquer uma dessas condições vai levar, né, a gente ter, nesse caso em especial, todas as saídas em nível alto, tá certo? Esse circuito ele sai com lógica inversa, tá certo? Se a gente quiser sair com a lógica normal, teria que inverter ele também, tá certo? Por que a gente faz isso nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, inclusive vocês estão percebendo, a saída dele não vai ser o unhot, né? Ela vai ser o uncode, tá certo? Mas é só um detalhe. E quando o enable tiver desabilitado, as saídas vão ficar todas em 1. Então é como se não tivesse nenhum deles sendo selecionado, tá certo? E aí fica aquela pergunta, por que eu preciso de ter um dos elementos que não vai ser selecionado? Porque nós vamos pensar em fazer o cascateamento desse CI para poder conseguir obter decodificadores de tamanho maior. Então, ao invés de eu ter que fazer o projeto de um decodificador inteirinho, que vocês lembram, né? Quando a gente faz isso quando a gente faz isso com 3 ou 4 bits, é relativamente tranquilo. Mas com 5, 6, 7, começa a ficar aquela tabela verdade gigantesca, também começa a dar um pouco de trabalho para a gente, tá certo? Então, às vezes é interessante a gente cascatear vários circuitos como esse, que já são decodificadores, para poder criar um decodificador de tamanho maior, tá certo? Então é basicamente isso que nós vamos mostrar aqui na sequência, tá certo? Então aqui nós estamos cascateando 4 diferentes 74138 para poder gerar um decodificador de 32 posições. Né? Como cada um deles tem 8 possibilidades, então 4 vezes 8 são 32. E olha por que a gente está usando aquelas entradas de enable daquele jeito estranho. Olha que interessante, né? A gente consegue fazer com que, dependendo do valor de A3 e A4, que são as entradas adicionais, além daquelas que já existiam para cada um dos decodificadores, nós temos o quê? O A0, A1, A2, que eram aquelas entradas, e agora nós temos mais duas entradas, o A3 e o A4. Essas entradas, vocês vão perceber que exatamente elas vão selecionar um dos decodificadores e vão desselecionar todos os outros, tá certo? Então vamos imaginar, por exemplo, o que acontece se as entradas A3 e A4 tiverem valor 0, cada uma delas tiver valor 0, né? Lá naquele primeiro decodificador, olha, nós temos o E1 barrado, que se ele for 0 é 1, o E2 barrado, que se for 0 também é 1, e o 3 está pendurado em 5 volts, tá certo? Então, o que vai acontecer? Esse chip vai ser o único dos 4 que vai ter o valor de enable, tá certo? Porque todos os outros, por exemplo, o segundo, como eu tenho A3 igual a 0, e o A3 nele está entrando no Enable 3, o que vai acontecer? Vai desabilitar o segundo. O terceiro também vai ser desabilitado porque o A4 está com 0, tá certo? O último, né, vai ser também desabilitado porque o A4 também está com 0, tá certo? Então, a gente percebe que com isso eu desabilito todos eles menos o primeiro chip. Quando eu uso agora A3 é igual a 1 e A4 é igual a 0, o que vai acontecer? O A4 sendo 0, ele vai habilitar o E2, mas o A3 sendo 1 vai desabilitar o E1 do primeiro chip. Então o primeiro chip fica desabilitado.
O segundo, como o A3 é 1 e o A4 é 0, olha, fica tudo bonitinho como tem que ser, e aquele segundo chip, então, fica habilitado e os outros 3 ficam desabilitados. No terceiro, exatamente a mesma coisa. A gente vai ter o quê? 1, 0, tá certo? Então vai ficar ele bonitinho habilitado e os outros 3 vão ficar desabilitados. E o último, com 1, 1, aí também ele vai habilitar o último chip e os outros 3 vão ficar desabilitados. O resultado desse cascateamento que a gente faz desses 4 chips 74138 vai resultar naquele circuito equivalente que fica ali do lado direito, aonde eu entro com um número de 5 bits e vou sair do lado direito com um número com 32 bits, que vai ter somente um deles que vai estar ativo. Tá? Nesse caso aqui, com a lógica inversa, mas a gente poderia também estar projetando ele para ter a lógica normal. Tá certo? Perfeito, gente. Deu para entender por que a gente precisa desse enable no decodificador? Não tem nada de excepcional. É simplesmente porque a gente precisa agora de aumentar o número de bits e a gente quer só aumentar o número de chips, sem a gente poder ter que ficar colocando várias outras alternativas. Tá certo? Bom, vocês percebem, né, que eu consegui aqui aumentar 2 bits e eu conseguiria ainda aumentar mais um bit, tá certo? Se a gente colocasse mais um A5 também daria para usar nesse circuito. Mas, na medida que ele fosse crescendo, não daria para usar. A gente teria que pensar numa outra maneira de cascatear, mas sempre a gente consegue fazer um cascateamento e vai estar, de alguma forma, pegando mais 4 desse e juntando de uma forma inteligente que vai conseguir fazer com que a gente aumente ele ainda mais, tá certo? E consiga gerar o número de bits que a gente precisa lá na codificação ou one hot ou one code. Tá certo? Tudo bem até agora? Legal. Vamos ver alguns chips decodificadores um pouquinho diferentes, que são quase mais ou menos a mesma coisa, com algumas pequenas diferenças. Né? Esse aqui é um dos chips TTL que a gente tem, que é o 7442. Né? O 7442 ele é uma variação daquele chip que é chamado de decodificador BCD para decimal. Qual que é a diferença? Olha, ele tem 4 entradas, mas ele vai ter somente 10 saídas, que vão de 0 até 9, tá certo? Então a ideia é que a gente tem aí as várias combinações em BCD. A gente lembra que o BCD ele é igual ao binário, né, do 0 até o 9, e aí do que seria o 1, 0 para frente, ele não teria mais nenhuma saída ativa, tá certo? Então, seria como se ele tivesse desabilitado. Então, de 0 até 9, ele vai habilitar uma das linhas, sendo que habilitar ou desabilitar depende de eu estar com lógica ativa ou com lógica reversa. Mas o que acontece? Somente um deles vai estar ativo. Então ele é igualzinho, só que qual que é a vantagem dele? Como ele tem 10 saídas, né, e 4 entradas, ele consegue caber dentro daquele encapsulamento que tem 16 perninhas. Né? Porque além dessas 10 e das 10 saídas e das 4 entradas, ainda tem o Terra e o VCC. Tá certo? Então a gente percebe que foi uma modificação daquele nosso circuito decodificador original, com esse intuito da gente estar fazendo caber isso dentro de um único chip do encapsulamento, que eu vou conseguir colocar ele com 16 perninhas, tá certo? 8 de cada lado, que é um tipo de encapsulamento bastante comum, tá certo? Então, de novo, não tem absolutamente nada de extraordinário. Talvez o mais complicado aqui é a gente lembrar dessas codificações, né?
O 74138 é de 3 para 8, com lógica invertida. O 7442 ele é de BCD para decimal, né? Também com lógica invertida nesse caso aqui, tá certo? E podemos até encontrar outros tipos, teríamos que olhar lá no manual dos fabricantes para poder encontrar outras variações que possam existir de outros tipos de decodificadores. Mas esse aqui não tem absolutamente nada de excepcional, tá certo? É quase igualzinho àquele de 3 para 8. Ele seria, na verdade, mais parecido com um de 4 para 16, mas aí teria perna demais e não caberia dentro daquele encapsulamento. Então, eles eles preferiram manter desse jeito aqui. Embora exista também o chip com 4 entradas para 16 saídas, mas aí é um outro encapsulamento, certo? Uma outra coisa que vale a pena também a gente falar um pouquinho é de um decodificador bem especial, porque esse decodificador, ao invés dele sair com uma saída do tipo one-hot ou one-code, ele vai ser o que a gente chama de um decodificador de BCD para um display de 7 segmentos. Vamos tentar entender o que é isso, né? Um display de 7 segmentos é aquela pecinha que tem ali do lado esquerdo do slide, né? Vocês provavelmente já estão acostumados a enxergar esse display, né? Ele é muito usado, por exemplo, em rádio relógio, em diferentes tipos, em forno de micro-ondas, todos aqueles tipos de displays digitais que a gente gostaria de enxergar um número sendo exibido, tá? O que talvez vocês não saibam é como isso é feito, tá? Se vocês olharem lá, vocês vão perceber que ele possui 7 segmentos. Cada pedacinho ali daquele número 8, né, que parece um 8 ali, ele é o que a gente chama de um diodo LED, ou seja, é um diodo emissor de luz. Isso significa que quando passa corrente naquele diodo, ele vai então ficar iluminado, tá? Basicamente isso é uma lâmpada LED, tá? Que por acaso é um diodo. Eu sei que vocês talvez não saibam o que é um diodo aí, mas não precisa se preocupar. Mais para frente no curso vocês vão estar estudando lá na aula de eletrônica o que é um diodo nos seus detalhes. É um semicondutor que tem uma junção PN, mas isso por enquanto é um mero detalhe, tá certo? Para vocês aqui nesse instante, imaginem como se fosse uma lampadinha que acende quando você passa corrente nela. E como que vai fazer para a gente fazer isso? Olha, vocês estão percebendo que eu tenho ali então os meus 7 segmentos, alguns displays ainda podem ser que nem esse aqui que tem o ponto decimal, nem todo display tem ponto decimal, tá certo? E a gente quer acender aquele display. Mas a gente quer acender ele de um jeito especial. A gente quer fazer de uma maneira que quando a gente coloca 0000 na entrada, ali fique iluminado o equivalente ao zero. Tá certo? Quando eu colocar 0001, eu vou querer que ali fique iluminado o equivalente ao 1. Tá certo? E assim por diante. Né? Nós vamos então ir do 0 até o 9, tá certo? E vamos entrar ali com o valor BCD, tá ok? E aí, para outros valores da entrada, ele vai ficar sem iluminar nada, vai ficar completamente apagado, tá certo? Mas vamos tentar entender como é que é feito isso, tá? Basicamente, nós construímos essa tabela verdade que está aqui, tá certo? Então, nós estamos usando agora aqui a representação daquela figura de cima, que é exatamente a mesma da figura de baixo, só que a figura de baixo está com as letras em minúsculo, tá certo? E a de cima está com a letra em maiúsculo. Então, a tabela está seguindo a representação de cima, tá certo? Então, olha que interessante, né? Quando a entrada
é 0001, a gente gostaria que ele exibisse o quê na saída? A gente gostaria que ele exibisse o número 1. Vamos olhar ali no display. O que tem que estar iluminado para aparecer 1 nesse display? Ó, olhem lá. É o LED B e o LED C. Né? Então, quando B e C forem 1 e todos os outros forem 0, que eles vão estar apagados, eu estou representando o número 1. E é exatamente, olha, reparem ali na linha da direita da tabela, vou ter o B e o C com valor 1 e todos os outros com valor 0. Tá certo? Quando eu coloco 1, 0, eu quero que ele escreva o quê? Ele coloque 2. Então, para colocar o 2, o que eu vou precisar? Eu vou precisar que o A, o B, o G, o E e o D sejam 1. E que o F e o C sejam 0. Então, a gente for olhar ali, é exatamente isso que acontece. Olha, o C está em 0, o F está em 0, todos os outros estão em 1. Tá? E se vocês continuarem olhando aqui também nessa tabela, vocês vão ver que isso acontece para cada um dos números. Então, qual que é o resultado desse processo? Né? O resultado desse processo é que a gente, então, pode usar um decodificador BCD para um display de 7 segmentos que vai fazer essa conversão automática para a gente. Tá? E se eu quisesse projetar esse circuito? Né? Se eu quisesse projetar esse circuito, eu teria que pegar agora cada uma daquelas linhas ali, fazer o mapa de Carnot, fazer as equações algébricas e montar um pequeno circuito. Mas o que acontece, gente? Parem para pensar. É tão comum você querer exibir um número decimal, pelo menos, que os fabricantes já começaram a manufaturar esse circuito pronto. Então a gente consegue comprar, né, só esse circuito já pronto como um decodificador de BCD para um display de 7 segmentos. Tá certo? É muito fácil projetar esse circuito se você não encontrar o decodificador pronto. Mas também é fácil você comprar, compra o chip, já está prontinho para vocês usarem. Tá certo? Então não tem grandes traumas aí para a gente estar usando esse decodificador BCD para display de 7 segmentos. Né? Talvez o único detalhe que valesse a pena, né, a gente ter um pouco de ciência é que existe uma diferença entre a maneira com que a gente conecta esse nosso display. Existem duas possíveis configurações do display. Tá? Então, existe uma configuração que é chamada de catodo comum, né? Que no caso é aquela configuração ali da esquerda, tá certo? E existe a configuração que é chamada de anodo comum. Tá? Então, o que é o catodo comum? A gente vai pegar o catodo de todos os LEDs aterrados, vamos pegar o catodo de todos os LEDs e vamos juntar todos eles no terra. Tá certo? O que significa isso, gente? Quando a gente tem um catodo comum, ou seja, todos os catodos estão ligados no terra, quando que ele acende? Ele acende quando a entrada do display é 1, com nível lógico alto. Por quê? Vocês não lembram que, no caso do TTL, nível lógico alto é 5 volts e terra é 0. Então, se vocês olharem ali, olha, aquele desenho do diodo é para mostrar que a corrente só flui de uma maneira num diodo, ela não consegue fluir da maneira reversa. Mas é meio óbvio, né? Se a gente colocar 0 ali na entrada e o terra, que é 0 também, vai fluir alguma corrente ali? Não vai fluir corrente nenhuma.
Então, como não vai fluir corrente nenhuma, aquele LED não acende. Por outro lado, aquele LED que tiver uma entrada 1, nível lógico 1, vai ter o quê? Vai ter 5 volts na entrada e 0 volts na saída. Então o resultado é o quê? Vai fluir uma corrente por meio desse diodo e esse diodo então vai emitir luz e vai acender. Tá certo? É simples assim. Aquela segunda configuração, a configuração do anodo comum, é um pouquinho diferente, né? A gente, nesse caso, vai conectar todos os anodos do display e vai colocar em 5 volts. E aí as entradas, a lógica é exatamente a mesma, tá certo? Vamos pegar aquele exemplo ali do anodo comum, tá certo? Se a entrada A for igual a 1, o que vai acontecer? Bom, do lado esquerdo do diodo eu vou ter 1, do lado direito também vou ter 1. Então, eu vou ter 5 volts dos dois lados. Não vai fluir corrente. Se não flui corrente, não acende aquele LED. Vocês perceberam a sutileza da coisa? No catodo comum, ele acende quando a entrada está com nível lógico 1. E no anodo comum, ele vai acender quando tiver com nível lógico 0. Tá? Então é o contrário um do outro. Isso significa que para eu poder usar, né, esse chip aqui, que é um decodificador de BCD para display de 7 segmentos, seguindo essa tabela, eu preciso usar essa configuração de catodo comum. Senão, eu teria que reprojetar essa tabela inteira, substituindo os uns por zeros. Tá certo? Então é interessante, a gente tem um experimento lá no nosso laboratório de circuitos lógicos, na disciplina EA773, em que vocês vão desenvolver um display um decodificador para um display de 7 segmentos. Só que não vai ser um decodificador de BCD para um display de 7 segmentos. Nós vamos pegar um número de 4 bits, tá certo? E nós vamos querer desenhar, né, coisas diferentes nesse display. Porque reparem, não precisa ter só números ali. Se eu quisesse desenhar uma letra A, eu conseguia. Se eu quisesse desenhar uma letra B, bom, não vai ficar um B maiúsculo, mas dá para fazer um Bzinho minúsculo. Ó. Se eu acender ali o F, o E, o G, o D e o C, forma um Bzinho ali. Vocês percebem? O C vai dar certo. O D também não vai dar para fazer o D maiúsculo, mas vai dar para fazer um D minúsculo. Ó. Se eu acender o B, o G, o E, o D e o C, forma um Dzinho minúsculo. O E vai dar para colocar normalmente, o F também dá para colocar normalmente. Então, reparem que a gente pode usar também um display de 7 segmentos para representar um número hexadecimal. Tá? Mas vai precisar de um outro tipo de decodificador. Não vou poder usar esse decodificador de um display de 7 segmentos. Tá certo? Na aula que vem nós vamos fazer alguns exercícios que a gente vai poder ver essas coisas acontecendo e vocês vão poder enxergar melhor como é que a gente faz um projeto como esse, tá certo? Mas é interessante, né? Que a primeira coisa que vocês precisam saber para poder construir o projeto de um decodificador para um display de 7 segmentos é se aquele display é um display em anodo comum ou em catodo comum. Então a gente tem que pegar a especificação técnica, o datasheet do display, porque esse display é um pequeno circuito, tá certo? Nós temos que ver a especificação técnica dele para ver se ele deve ser usado no modo catodo comum ou no modo anodo comum, tá certo?
porque aí a gente vai poder estar fazendo o desenho da nossa tabela verdade com os valores corretos, né? Ou com o 1 iluminando, ou com o 0 iluminando, dependendo de ser catodo comum ou anodo comum, tá certo? Então, essa sutileza aqui é importante que vocês se lembrem que não existe só catodo comum. Pode ter displays que estejam usando uma configuração do tipo anodo comum. E aí nós temos que usar uma representação inversa para poder acender os bits, né? Se eu me lembro bem, lá no 773 ele usa essa configuração do anodo comum. Então, assim, é muito comum, a hora que o pessoal vai fazer o projeto do decodificador do display, não aparece nada do que eles estavam esperando, porque eles acendem os bits errados, acendem os segmentos errados do display, e o resultado é que você vai ter algo diferente do que você tinha planejado. Mas é só inverter, só que tem que fazer todo o circuito de novo, tem que montar tudo de novo, mas aí vai funcionar, tá certo? Não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças para poder estar resolvendo um problema como esse. É uma coisa que é relativamente tranquila da gente construir, tá certo? Então, observem, né? Nesse caso específico dos decodificadores para display, vocês percebem que a saída não é uma saída one hot. É diferente. Então, observe, nem todo decodificador possui uma saída do tipo one hot. Isso pode ser questão lá do nosso testinho, tá certo? Podem existir decodificadores que tenham uma saída diferente. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, normalmente o objetivo desses decodificadores é a gente estar acionando um circuito externo. Normalmente esse acionamento usa ou uma representação one hot ou uma representação one code. Mas em alguns casos, como nesse caso do display de 7 segmentos, a gente pode ter uma saída completamente diferente. Tá? Então é possível sim a gente construir decodificadores que vão estar atuando de maneira diferente e não necessariamente com o one hot e o one code. Tá? Importante vocês se lembrarem disso. Tá certo? Bom, aqui eu selecionei alguns desses chips, né? Então, só para vocês terem conhecimento, né? Existem outros também, esses aqui são os que são os mais comuns, mais fáceis de encontrar. Então nós temos aqui o 74154, que é um 4 para 16 decoder, então ele vai pegar um número binário de 4 bits e vai sair com 16 bits, né, numa representação one hot do lado direito. Nós vamos ter o Dual 2 to 4 Line Decoder, né, que é o circuito eu coloquei aqui, ó, da esquerda ali, tá vendo? Ó? Vocês percebem que naquele chip da esquerda, na verdade, eu tenho dois decodificadores colocados no mesmo chip? Vocês estão vendo ali o desenho, tem duas caixinhas internas ali dentro do chip. Por quê? Porque eu estou colocando dois decodificadores de 2 para 4. Por isso que chama Dual. Né? O nome do chip TTL é Dual. Tá? Por quê? São dois decodificadores de 2 para 4, ok? O 74138, que é aquele que a gente já viu, que é o 328, né, Line Decoder, que está aqui na direita, aqui em cima, tá certo? Então, dá para vocês verem como é que ficaria a configuração das perninhas do chip, tá? O 7444 é muito interessante esse decodificador. Ele é um decodificador gray to decimal, tá certo? O que significa isso? Né? Normalmente, a gente usa como é que chama? Um circuito como esse
ligado num dispositivo que a gente chama de encoder, né? O que é o encoder? Vocês lembram quando a gente teve a aula lá de código de Gray, que a gente mostrou um disco ali, que a gente falou que aquele disco fica girando e tem um sensor óptico que está lendo aquele negócio lá? Pois é, a gente usa esse dispositivo eletromecânico que se chama encoder. Então, não vamos tomar cuidado, porque esse nome encoder ele tanto pode ser usado para um dispositivo lógico, que nós vamos falar aqui na sequência, como eu posso ter também o encoder eletromecânico. O encoder eletromecânico, ele vai gerar, então, o quê? Uma saída em código de Gray. E aí a gente tem que pegar a saída desse encoder e colocar na entrada desse decoder, tá certo? Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Na saída do decoder, nós vamos ter cada um dos bits, né? Nesse caso seriam 10 bits diferentes, que vão estar representando, por exemplo, a posição do eixo do motor ao longo do tempo. Tá certo? Então, com isso, a gente consegue monitorar a posição do eixo do motor usando um decodificador 7444 acoplado a um encoder eletromecânico. Tá certo? O 7445 é muito parecido, né, mas ele é BCD decimal, tá certo? É aquele outro que nós tínhamos visto ali em alguns slides anteriores. A gente entra com 4 bits em BCD e sai com 10 opções do lado direito. Tá certo? Então, basicamente é isso que a gente poderia fazer. É como eu falei, existem outros decodificadores, tá? Mas cada um tem a sua especificidade. Aí vocês teriam que estar procurando nos datasheets, tá certo? Esses aqui são os encoders, os decoders, desculpe, os decoders mais comuns. Tá ok? Deu para entender o que é um decodificador e para que a gente usa ele? Um decodificador, normalmente, a gente entra nele com uma entrada binária e a gente decodifica essa entrada binária em outro tipo de representação, que pode ser, por exemplo, uma representação one-hot, uma representação one-code, ou, eventualmente, uma representação própria para um display de 7 segmentos para iluminar aquelas saídas que a gente deseja que fiquem iluminadas. Tá certo? Legal? Tranquilo? Deu para entender bem? Muito bem. Uma notação alternativa que às vezes aparece é essa daqui, né? Aparece um DEC, né? Esse DEC é de decoder 3 vezes 8, então eu tenho 3 entradas, tenho 8 saídas. Esse tipo de decodificação ele é comum, por exemplo, em alguns softwares de edição de circuitos em FPGA, como por exemplo o Quartus 2, que a gente vai estar usando depois lá no EA773. Tá certo? Então é interessante vocês se familiarizarem com essa representação, né? Normalmente o lado da entrada é o lado menor, né? Porque tem um número menor de bits, e o lado da saída é onde tem um número maior de bits, porque são as linhas que estão sendo habilitadas a cada instante de tempo. Tá ok? Muito bem. Então, era isso que a gente tinha para falar sobre os decodificadores. Tá certo? Agora vamos falar do contrário dos decodificadores, que são o quê? São os codificadores. Tá certo? Então, os codificadores, ou também chamado de encoders, tá certo? São o contrário dos decodificadores, tá? Normalmente eu tenho uma entrada no formato ou one-hot ou one-code, e do lado direito, na saída, eu tenho um número binário de n bits, tá certo? Então eu tenho m bits na entrada, né, do tipo normalmente one-hot ou one-code, tá certo? E na saída eu tenho um número binário que está sendo colocado ali para a gente. É óbvio que isso pode ter variações, né?
E eu posso ter na saída, em vez de um número binário, eu posso ter um número em código de Gray, tá certo? Que nem a gente viu que tinha lá o decoder, né? Que entrava um código de Gray, eu posso ter um encoder que codifica isso para código de Gray, tá certo? Então, às vezes, se a gente for muito estrito, né? A gente ser capaz de diferenciar um decoder de um encoder é um negócio meio complicado, né? Porque, na verdade, o nome correto que a gente deveria chamar esses circuitos é de transcoder, né? Porque nós estamos colocando um código na entrada e estamos saindo com um código diferente na saída, tá certo? Mas, historicamente, esse nome decoder ou encoder ficou mais ou menos um jargão, né? Normalmente, quando eu tenho um número binário na entrada, a gente chama de decoder, e quando eu tenho um número binário na saída, a gente chama de encoder, tá certo? Mas não necessariamente, porque pode não ter nenhum deles que é binário. Eu poderia ter, por exemplo, uma entrada do tipo, sei lá, one hot, e na saída teria em código de Gray. E aí? É encoder ou é decoder? Tá certo? Aí é melhor chamar de transcoder. Tá certo? Embora para ser bem honesto com vocês, não sei se existem chips fabricados com essa especificação. Mas certamente vocês poderiam construir, projetar isso sem dificuldade nenhuma. É só usar aquele mecanismo padrão. Faz lá a tabela verdade, preenche as colunas, gera o mapa de Carnot e constrói o circuito. Tá? Então, se vocês um dia precisarem construir um circuito do tipo transcoder, né, em que eu tenho uma entrada que entra, por exemplo, em formato one hot e uma saída que sai em código de Gray, vocês poderiam fazer isso tranquilamente. Tá certo? A gente vai ter também alguns exercícios ali depois na aula que vem para a gente justamente tentar explorar essas possibilidades. Tá certo? Mas também é isso que a gente que é um codificador. Vamos ver alguns exemplos aqui para ficar talvez um pouco mais claro para você. Mas imagino que só por aqui já dá para entender o que um codificador faz. Tá certo? Então, um codificador de 8 para 3 linhas é o quê? É exatamente o contrário daquele que fazia de 3 para 8. Eu vou ter ali na entrada uma entrada que, nesse caso específico, ela é o one code, ela não é o one hot, tá certo? Ou seja, somente um dos elementos é 0, todos os outros são 1. E na saída nós temos um número binário, tá certo? E aí a construção desses circuitos é feita da mesma maneira, tá certo? Nesse caso aqui, vocês vão perceber que, pelo fato de ter só um único zero, é melhor a gente usar aquela representação do produto dos max termos, tá certo? Então, na verdade, nós vamos ter aqui uma representação um pouquinho diferente, tá certo? Nós vamos ter aqui um OR, ao invés de ter um monte de ANDs, nós vamos ter um monte de ORs aqui, tá certo? Então, na verdade, esse produto é meio, na verdade, cada um dele vai ser uma soma somente, né? Uma soma lógica, certo? Por isso que eu tenho esses ORs aqui, tá? Bom, então, nós temos aqui essa nossa entrada, a nossa saída, a gente constrói e vai dar esse circuitinho aqui do lado esquerdo. Esse é um codificador de 8 para 3 linhas, tá certo? Existe um tipo de codificador bem interessante que é o chamado codificador de prioridade. Tá? O que é um codificador de prioridade? Né? Esse aqui, por exemplo, é um codificador de decimal para BCD, tá certo? Então, ele funciona igualzinho um codificador simples, mas ele tem uma vantagem. Se você, por acaso, entrar
com um número que não é exatamente one hot, ele vai dar uma prioridade maior para alguns dos circuitos em relação aos outros valores do circuito. Tá certo? Então, vamos imaginar ali que a gente tenha um circuito como esse aqui da direita, né? Eu tenho um conjunto aí de 10 chaves diferentes, tá certo? É um push button, eu aperto ele, quando eu aperto, por exemplo, se eu apertar ele na linha 9, vai sair do lado direito o número 9 codificado em BCD, tá certo? Se eu clicar o número 8, vai sair um 8 do lado direito. E assim por diante com cada um deles. Todos eles funcionam normalmente naquele formato de codificação que a gente tinha no caso anterior, tá certo? Só que, diferente do caso de um codificador comum, esse codificador ele permite que dois botões sejam apertados simultaneamente. O que vai acontecer é que se você apertar dois botões simultaneamente, ele vai dar prioridade para reconhecer um deles. E é esse que vai determinar o valor do número binário na saída. Tá certo? Vamos olhar para a tabela verdade para a gente entender como que essa prioridade ela é atribuída, tá certo? Então, esse codificador segue essa tabela verdade. Então, repara que ele usa aquela representação do tipo OneCode, tá certo? Mas se vocês olharem essa tabela verdade, vocês vão perceber que ali tem vários don't care. O que significa don't care? Don't care, gente, significa don't care. Não importa. Tá? Olha que interessante. Se eu tiver o valor de A1 igual a 0, não importa que valores que a gente coloque ali nos outros, tá certo? Desculpe, estou falando o contrário para vocês. A gente tem que fazer a análise do lado direito, tá certo? Então, olha, se eu colocar ali o A9 em 0, quase que eu estou ensinando vocês errado, né? Ainda bem que vocês estão prestando atenção, hein? Se eu coloco o A9 em 0, tanto faz o que eu coloco em A8, em A7, em A6, em A5, qualquer um dos outros, posso colocar qualquer coisa ali. Ele vai reconhecer isso como sendo o número 9, tá? E aí o resultado é aquele 0110, tá certo? Que seria a representação aí do número 9. Tá ok? Em lógica inversa, né? Teria que ser lógica inversa, não. 1, 0 é 2, ali é 4, tá certo, em lógica inversa. O 9 seria 1, 0, 0, 1. Né? Como aqui está tendo 0, 1, 1, 0, é um 9 em lógica inversa. Tá? Então, olha que interessante. Quem que tem maior prioridade nesse circuito? Se eu apertar o botão da entrada 9 e apertar o botão da entrada 6, que número que ele vai reconhecer? Ele vai reconhecer 9. Se eu colocar um 8 e um 4, o que ele vai reconhecer? Ele vai reconhecer o 8. Se ele colocar um A4 e um A2 em 0, ele vai dar prioridade para o A4. Vocês perceberam como é que funciona o mecanismo de prioridade? É só olhar para a tabela verdade. Não tem grande dificuldade aqui. Tá certo? A gente olha para a tabela verdade e a gente percebe que os números maiores
tem prioridade sobre os números menores. Então, se acontecer de eu entrar o mesmo valor nos dois, ele vai dar prioridade para o número maior, tá certo? E se eu não colocar nada, nenhum deles, né, eu vou ter aquela saída 1, 1, 1, 1, tá certo? Que seria uma representação aí de um zero, certo? Que nenhum deles foi clicado. Perfeito? Tranquilo? Deu para entender como funciona esse codificador de prioridade? Então vocês percebam, o codificador de prioridade, ele é um pouquinho diferente de um codificador comum, certo? Ele tem essa peculiaridade de ter esse circuito que gera prioridade, tá certo? Muito bem. Um outro tipo de codificador muito legal que a gente encontra é um codificador de teclado. Tá? E aqui eu trouxe para vocês esse exemplo do 74922. Né? Então imagina que eu tenho aqui do lado esquerdo ali, eu tenho um teclado desses que a gente usa em telefone ou às vezes até em computadores a gente pode ter, ou em um terminal de entrada de dados, a gente poderia ter também um teclado como esse. Esse, particularmente, é um codificador de teclado para 16 teclas. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Como é que funciona esse teclado? Esse teclado, gente, é muito simples. Tá? Você vai clicar ali no botão e ele vai conectar aquela parte de cima com a parte de baixo. Tá certo? Então, ó, se eu clicar ali no botão 3, o que vai acontecer? Ele vai conectar ali o X4 com o Y1. Se eu clicar no 2, ele vai conectar o X3 com o Y1. E assim por diante. Então, esse codificador de teclado, ele captura essa entrada do teclado. Repara que tem uma diferença um pouco desse circuito codificador com os outros, porque aqui nós não estamos tendo exatamente uma entrada lógica, nós temos uma conexão. Tá? E aí, ele vai, então, na verdade, ele vai alimentar em cima e capturar embaixo para a gente ver como é que ele recebe a entrada, tá certo? Mas, enfim, ele vai, então, pegar aquelas entradas, aquelas saídas e vai gerar um código binário referente à tecla que foi apertada, tá certo? Então, a gente for ver aqui no chip, né, no 74922, a gente tem aqui a linha, né, e a coluna, tá certo? O row e o column, né? E do lado direito a gente tem ali o data out, né, que é o dado que foi capturado do sensor de teclado. Então, a gente pode usar isso aqui, por exemplo, para poder estar capturando valores de teclado, certo? Tipicamente para teclados pequenos, tá? Nós não estamos falando aqui de um teclado como um teclado de computador, né? Teclado de computador, dado o número de teclas, ele vai ter uma estratégia que não é muito diferente mas ele tem que ter um processamento mais inteligente, tá certo? Então, o teclado de computador não é exatamente assim, mas é um princípio muito semelhante, tá certo? Eu coloquei esse codificador de teclado aqui só para vocês terem ciência, né, e saberem que pode ser usado um chip como esse pronto, se vocês precisarem, por exemplo, construir um pequeno circuitinho que tem que... imagina, por exemplo, que vocês querem criar um terminal para capturar uma senha de cartão, tá? Dá para usar um 74922 para fazer isso, tá ok? É bem tranquilo, é bem fácil de usar. Tá certo? Legal. Gente, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês na nossa aula de hoje. Então vocês estão vendo que a gente conseguiu atingir
aquela meta de conseguir terminar a aula um pouco antes, né? Nós não teremos uma aula tão comprida hoje, tá certo? Mas a gente conseguiu ver, né, os elementos principais desses dois tipos de circuito, que são os circuitos decodificadores e os circuitos codificadores, tá certo? Então, a gente vai usar, como eu falei, esses circuitos junto com os outros, né? Daqui a umas aulas à frente a gente vai estudar os multiplexadores e depois nós vamos estudar os contadores. Nós vamos ver que nós vamos ir construindo gradativamente os componentes necessários para que a gente consiga construir um pequeno computador, tá certo? E a gente vai pegando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e vocês vão ver que a gente vai tentar, lá no final do curso, ter construído um pequeno computador. Tá certo? Bom, gente, hoje a gente fica por aqui e até a próxima aula.